Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nesse exercício a gente tem uma função de duas variáveis, temos uma direção dada pelo vetor v, o vetor menos 6, 8, e daí a gente está querendo encontrar a taxa de variação da função nessa direção. A gente vai representar dessa forma aqui, del f, del v chapéu. Aqui ó, não é uma seta como está aqui. É o v chapéu porque vai ser um vetor unitário que tem essa mesma direção em sentido. E além de calcular a taxa de variação andando nessa direção, também vamos atrás do que seria a taxa de crescimento máximo dessa função. Então vamos lá, primeira coisa que a gente quer calcular, a derivada direcional de f na direção do vetor unitário v chapéu. Como que a gente calcula isso? Vai ser o produto escalar do gradiente de f naquele ponto pelo vetor unitário v chapéu. Só curiosidade, tá? Esse v chapéu a gente fala que é um versor de v. Ele é praticamente a mesma coisa do que o v, só que normalizado para ter tamanho 1. Vai ter a mesma direção, sentido, mas daí o tamanho unitário. Esse vetor v que está aqui não tem tamanho 1, ele tem tamanho maior do que 1. Então, no final das contas, o que a gente quer calcular é dado por isso aqui. Então, a gente vai atrás desse vetor gradiente e atrás desse versor. Vamos começar indo atrás do gradiente. Então, para isso, vamos começar calculando as derivadas parciais de f. Vamos começar com a derivada parcial com relação a x. Considerando somente o x como variável, aqui vai ficar a derivada do x quadrado, que dá 2x. E aqui a gente vai derivar o x, vai dar 1, então vai restar o menos 2y. Vamos agora calcular a derivada parcial com relação a y. Aqui não tem y, então derivada de constante é 0. Aqui derivando com relação a y dá 1, então resta o menos 2x. Agora vamos aplicar no ponto de interesse, o ponto em que x é menos 1 e o y é 1. Então a gente vai ter o fx no ponto menos 1, 1. O resultado vai ser menos 2, vai dar menos 4. E o fy no ponto menos 1, 1. Substituindo aqui o x por menos 1, o resultado vai dar 2. E com isso a gente já consegue então colocar o gradiente. É um vetor em que a gente vai colocar como componentes as derivadas parciais. Então vamos ter menos 1, 1 aqui. O primeiro componente é menos 4, o segundo componente é 2. Está faltando encontrar esse v chapéu, o versor do vetor v. Como que a gente faz para encontrar ele? Vamos pegar o vetor v e dividir pelo tamanho do vetor v. Daí sim vai ficar um vetor resultante de tamanho 1. O vetor v tem dois componentes, menos 6 e 8. Qual que é o tamanho dele? Vai ser a raiz do primeiro componente ao quadrado mais o segundo componente ao quadrado. Aqui vai dar 36 mais 64, vai ficar a raiz de 100. Então, o tamanho do vetor v é 10. Se o vetor v tem tamanho 10, ao dividir o vetor v por 10, a gente vai ter um vetor resultante que vai ter tamanho 1. É isso que a gente está fazendo. Então, vamos dividir aqui, ó, componente por componente. O versor v vai ficar menos 0,6, 0,8. Então, temos esse, estamos preparados para calcular a derivada direcional. A gente vai ter del f, del v chapéu, no ponto menos 1, 1, igual a esse gradiente aqui, que a gente já encontrou. É o vetor menos 4, 2. Produto escalar, o versor v, que é menos 0,6, 0,8. O que é esse produto escalar? A gente pega o primeiro componente e multiplica com o primeiro componente. Soma com o segundo componente vezes o segundo componente. Então, a gente vai ter aqui menos 4 vezes menos 0,6, menos com menos dá mais, então vai ficar 2,4, mais 2 vezes 0,8, que dá 1,6. Significa que essa derivada direcional aqui dá 4. Ou seja, a partir do ponto menos 1, 1, se a gente andar nessa direção, a taxa de variação da função vai ser de 4 unidades para cada unidadezinha que a gente andar nessa direção. Agora vamos atrás da resposta dessa pergunta aqui. Essa é uma taxa de variação, é uma taxa de crescimento da função andando nessa direção. Mas em qual direção traria uma taxa de crescimento máxima? E qual que seria essa taxa? E daí, para responder isso, temos que lembrar uma propriedade importante do gradiente. Ele aponta na direção de crescimento máximo. Então vamos escrever aqui só para deixar bem claro. O gradiente vai dar direção e sentido de crescimento máximo. Enquanto o gradiente é um vetor que dá direção e sentido de crescimento máximo, a taxa de crescimento máximo, no final das contas, vai ser o tamanho do vetor gradiente. Então, a gente poderia responder aqui essa pergunta simplesmente calculando o tamanho do vetor gradiente no ponto. Mas só para ficar bem claro o porquê desse resultado, vamos atrás realmente de calcular a derivada direcional de f na direção do gradiente.
Para isso, a gente vai precisar do versor do gradiente, ou seja, transformar esse vetor aqui num vetor de mesma direção e sentido, mas de tamanho 1. Então vamos calcular, vamos chamar de U chapéu. O vetor gradiente é o vetor com componentes menos 4, 2. O tamanho a gente calcula através da raiz de menos 4 ao quadrado, que dá 16, mais 2 quadrado, que dá 4. Ou seja, aqui embaixo a gente vai ter a raiz de 20. Se a gente quiser, a gente pode escrever como 2 raiz de 5, já que o 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Então, o 2 pode sair da raiz. Dá para simplificar, tá? Temos o 2 aqui e temos múltiplos de 2 aqui em cima. Então, o versor u vai ser menos 2, 1. Ainda está aqui dividido por raiz de 5. Então, se a gente quisesse dar direção e sentido de crescimento máximo, mas através de um vetor de tamanho 1, seria esse o vetor aqui. Tá bom, agora vamos calcular então a derivada de f nessa direção do u. Seria o gradiente de f nesse ponto, produto escalar com u. A gente já encontrou tanto o u quanto o gradiente de f, então você poderia fazer a conta. Mas antes de fazer a conta, você também poderia perceber que aqui é o gradiente de f dividido pelo tamanho do gradiente. E o produto escalar do gradiente pelo gradiente vai ser o tamanho do vetor gradiente elevado ao quadrado. E daí, como está dividido pelo tamanho do vetor gradiente, o resultado disso aqui vai ser simplesmente o tamanho do vetor gradiente em cima, no numerador. Só para ficar bem claro, eu estou usando isso aqui. Imagina que a gente tem um vetor AB, produto escalar, vetor AB. O resultado disso, calculando pela fórmula do produto escalar, ficaria A vezes A, que é A quadrado, mais B vezes B, que é o B quadrado. E veja que isso aqui é o tamanho do vetor AB elevado ao quadrado. Simplesmente o tamanho do vetor AB seria a raiz disso, mas como não tem a raiz, é o tamanho elevado ao quadrado. Então, se estiver só perguntando qual que é a taxa de crescimento máximo a partir de um certo ponto ali da função, a gente pode simplesmente ir atrás do tamanho do vetor gradiente. Não precisa encontrar esse vetor unitário que aponta na mesma direção em sentido do gradiente para depois fazer essa conta. A gente pode simplesmente calcular o tamanho do vetor gradiente de f no ponto. Então vamos fazer isso. Qual que é o tamanho desse vetor gradiente? Vai ser a raiz do menos 4 ao quadrado, que dá 16, mais o 2 ao quadrado, que dá 4. Ou seja, raiz de 20, que é 2 raiz de 5. Então, só para ficar bem claro, aqui eu dei uma pequena volta, tá? Eu encontrei o vetor unitário, u, para mostrar que uma vez que eu encontrei o u, bastava calcular essa derivada direcional. Ou seja, fazer o produto escalar do gradiente pelo u. Esse produto escalar com esse. Então, esse seria um caminho possível, mas um caminho mais rápido é simplesmente entender que a taxa de crescimento máximo vai ser o tamanho desse vetor. Então, eu nem preciso, para calcular isso, ir atrás do vetor u. Só para ficar bem claro também, aqui a gente tinha encontrado que a taxa de variação da função indo na direção do vetor v era de 4. E veja que realmente ela é menor do que a taxa de crescimento máximo, porque aqui a taxa de crescimento máximo, 2 raiz de 5. Raiz de 5 é maior do que raiz de 4, raiz de 4 seria 2, então aqui ficaria 2 vezes 2, 4. Ou seja, aqui é maior do que esse. Faz sentido, né? Essa taxa de crescimento não pode ser maior do que a máxima taxa de crescimento. Aqui vai dar 4, alguma coisinha. Vai ser um valor um pouquinho maior do que desse daqui. Mas esse aqui, a princípio, é uma taxa de crescimento até que bastante elevada, né? É próxima da taxa de crescimento máximo. Agora, nesse item B, a gente tem uma função de 3 variáveis, a função dada por x, y, z. Temos uma direção aqui, estamos falando de uma direção no domínio, ou seja, em R3, já que tem 3 variáveis. E daí queremos ver a taxa de variação da função nessa direção. E isso no ponto 326. Então vamos guardar aqui, né? A fórmula dessa derivada direcional é o gradiente de f no ponto, produto escalar o versor v. E ao entender isso, a gente sabe que temos que ir atrás do vetor gradiente. Para encontrar o vetor gradiente, vamos atrás das derivadas parciais. Derivando com relação a x, vamos considerar aqui y e z constantes, a derivada do x dá 1. Então, vai ficar somente o yz. Agora, vamos derivar com relação a y. Vai ser praticamente a mesma coisa, só que ao invés do x ser a variável é o y, o resultado, então, vai dar x vezes z. E a derivada parcial com relação a z vai ser também muito parecido, só que agora o que vai sumir vai ser o z, o resultado vai dar x vezes y. Vamos aplicar no nosso ponto de interesse. A gente vai ter que a derivada com relação a x no ponto 326, substitui o y por 2, o z por 6, aqui então vai dar 12.
a derivada parcial com relação a y nesse mesmo ponto, substituir o x por 3, o z por 6, então vai dar 18. E a derivada parcial com relação a z nesse mesmo ponto vai dar 3 vezes 2, então vai dar 6. Então com isso a gente já tem um vetor gradiente nesse ponto. É um vetor com 3 coordenadas, as coordenadas são as derivadas parciais no ponto, ou seja, 12, 18 e 6. Então já temos esse aqui, vamos atrás do versor que tem essa direção e sentido. Vamos colocar aqui ó, que V chapéu é o V dividido pelo tamanho do V. O V é o vetor menos 1, menos 2, 2. E o tamanho do V vai ser a raiz do menos 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então aqui a gente tem a raiz de 9, então vamos dividir tudo por 3. Então vai ficar o vetor menos 1 terço, menos 2 terços, 2 terços. Esse é o vetor unitário que tem essa mesma direção e sentido. É ele que a gente utiliza aqui na fórmula do cálculo da derivada direcional. Então temos esse, estamos prontos então para calcular a derivada direcional. Vai ficar del F del V chapéu no ponto 3, 2, 6, igual o vetor gradiente dado aqui. Então vamos colocar 12, 18, 6. Produto escalar pelo versor V chapéu, que é o vetor menos 1 terço, menos 2 terços, 2 terços. Basta fazer o produto componente a componente e depois somar tudo. Então vamos fazer isso. 12 vezes menos 1 terço vai dar menos 4. Mais 18 vezes menos 2 terços. 18 dividido por 3 dá 6. Vezes menos 2, então vai dar menos 12. 6 vezes 2 terços. O 6 dá para cancelar com 3, vai ficar 2. Vezes 2 vai dar mais 4. Então o resultado disso aqui vai dar menos 12. Uma outra forma de fazer essa conta, para poder lidar aqui com números menores e não precisar lidar com fração, é escrever esse vetor aqui, ó, colocando um escalar em evidência. Todos os seus componentes são múltiplos de 6. Então a gente pode escrever assim, ó, 6 vezes 2, 3, 1. Produto escalar com menos 1, menos 2, 2, e isso está dividido por 3. Esses escalares aqui, ó, a gente pode cancelar, e daí a gente estaria fazendo somente o produto escalar desse vetor com esse, e depois multiplicando por 2. Olha só, ficaria menos 2, com menos 6, menos 8, com mais 2, menos 6, e daí a gente pegaria esse resultado, multiplicaria por 2, daria menos 12. Vamos só interpretar agora esse resultado. Deu menos 12, o que significa que, a partir desse ponto, quando a gente anda nessa direção e sentido aqui, dado pelo vetor V, a função, na verdade, está decrescendo, porque o resultado deu negativo. Mais do que isso, a gente consegue dizer a taxa de decrescimento. Para cada passinho que a gente dá nessa direção aqui no domínio, a função decresce 12 passinhos. E só por curiosidade, se a gente tivesse mudado aqui o sentido, ou seja, pegado esse vetor e multiplicado por menos 1, todos os sinais aqui iam mudar, o resultado aqui ia ficar mais 12. Ou seja, direção e sentido dado por 1, 2, menos 2, daí sim seria uma direção de crescimento da função e não decrescimento. E daí a gente poderia ir atrás também de ver o que seria o crescimento máximo dessa função. A gente sabe que o vetor que dá a direção e sentido de crescimento máximo vai ser o vetor gradiente da função no ponto. Mas no final das contas a gente não precisa calcular a derivada de f nessa direção e sentido aqui. Assim como a gente já viu no item anterior, no final das contas a resposta dessa taxa de crescimento máximo vai ser o tamanho do vetor gradiente no ponto. Então não precisa pegar esse vetor, normalizar para ter tamanho 1 e depois fazer essa conta. Simplesmente a gente pega esse vetor e calcula o seu tamanho. Para calcular o seu tamanho vai ser a raiz dos seus componentes ao quadrado somados. Pode fazer dessa forma, mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? Vamos aproveitar que isso aqui é 6 vezes o vetor 2, 3, 1. Assim como a gente tinha escrito aqui. Então o vetor gradiente é esse vetor 2, 3, 1 multiplicado por 6. O que significa que a gente pode ir atrás do tamanho desse vetor 2, 3, 1, que é um tamanho mais fácil de calcular, porque os números são menores, e depois multiplicar por 6. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vai ser 6 vezes o tamanho do vetor 2, 3, 1, ou seja, a raiz de 2 quadrado mais 3 quadrado mais 1 quadrado. Então o resultado disso aqui vai ser 6 raiz de 14. Vamos só comparar esse resultado com o resultado que a gente obteve indo na direção do vetor V. Raiz de 14 é um pouquinho menor do que raiz de 16, né? Se fosse raiz de 16, isso aqui seria 4. Isso quer dizer que o resultado aqui deu um pouquinho menor do que 4 vezes 6, que é 24. Aqui a gente está vendo crescimento máximo, mas a gente poderia estar vendo também decrescimento máximo.
Daí é só ir no sentido contrário ao gradiente. O resultado daria menos 6 vezes raiz de 14, ou seja, aproximadamente menos 24. E comparando com esse resultado, ó, veja que indo nessa direção em sentido decresce, mas não decresce tanto quanto poderia. Poderia decrescer até uma taxa de 24. Aqui está decrescendo a uma taxa de 12. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.